No primeiro passo desta reflexão, aprendemos com as imagens e perguntas da pandemia e agora, neste segundo passo, elegemos 4 razões acompanhadas de 4 ações para cultivar um futuro melhor para o mundo e para a humanidade pós-pandemia de Covid-19. Professor Josimar Azevedo, PUC Minas. Primeira razão, a contaminação de um único indivíduo pelo coronavírus colocou em risco a sobrevivência de toda a humanidade e ainda colocou em xeque todas as promessas do sistema político e econômico atual. Este fato nos ensina que cada pessoa, cada vida importa. A parada nas atividades econômicas em escala global imposta pela pandemia revelou a importância de cada pessoa, de cada grupo humano e seus serviços para fazer girar a roda do mundo, a roda da vida. Em um mundo globalizado, se as pessoas param de trabalhar, em algum lugar, interrompe-se necessariamente toda uma cadeia produtiva da economia real, que é fundamental para a manutenção da vida coletiva. Pessoa e trabalho, por isso, devem estar na base de toda e qualquer economia. Economia é mais que mercado, é mais que capital, é mais que sistema financeiro. Economia é mais que globalização tecnológica. É mais que prover a produção e o consumo de bens. No sentido etimológico da palavra economia, a economia faz referência a oikos, casa, lar, ambiente, faz referência a nomen, gerenciar, administrar, cuidar, do grego antigo oikos, nomen. Daí economia como cuidado com a casa comum, como administração de todo o processo de produção da vida em todo o planeta. Papa Francisco, Economia de Francisco, tem trabalhado muito isso. Trabalhar é mais que uma atividade econômica. Trabalhar está relacionada à própria construção do mundo. O mundo se faz pelo trabalho. Está relacionado à própria transformação da natureza. A natureza é transformada pelo trabalho. Está relacionado ao desenvolvimento do espírito criativo e, mais especificamente, à realização plena da pessoa do trabalhador. Hannah Arendt, A Condição Humana, uma obra de 1958. Pelo trabalho, a pessoa expressa-se no mundo, afirma-se existencialmente e é reconhecida pelos outros na história, em sua história. Segundo Muhammad Yunus, Prêmio Nobel da Paz de 2006, a economia é o conjunto das atividades
dos trabalhos a serviço da sustentabilidade da vida das pessoas e do planeta. Olha que coisa bonita. Olha que coisa interessante. Por essa razão, é preciso, é necessário realmar a economia. Que expressão feliz e belíssima do Papa Francisco. Devolver a alma à economia. Como se devolve a alma à economia? Devolvendo-lhe a vida, a vitalidade. E nós devolvemos a vitalidade à economia, afirmando em todo o processo de produção e consumo de bens a prioridade da pessoa, a prioridade do trabalho, a prioridade da sustentabilidade da vida no planeta. É preciso assumir a consciência de que consumir bens deve estar profundamente associado à necessidade. É preciso desenvolver no processo de consumo de bens a noção do suficiente. Aquilo que basta para satisfazer uma existência. Esta é uma primeira ação necessária para construir um futuro melhor na economia pós-pandemia de Covid-19. Segunda razão, a obrigatoriedade do confinamento das pessoas em casa, por um lado, explicitou conflitos, violências e contradições das relações no âmbito familiar, no âmbito social. Por outro lado, revelou a importância destas relações pessoais e sociais para a realização da própria condição humana. Olha que paradoxo. O confinamento da pandemia foi responsável por um aumento de quase 50% no índice de violência doméstica em muitos estados do Brasil. Esse dado, ele veio acompanhado também de experiências significativas de cooperação familiar, de cooperação social, de reinvenção de forma criativa do espaço doméstico, que é interessante. Ficar em casa, todavia, trouxe à tona a escandalosa e desumana estratificação social. Confinamentos domésticos no luxo e na abundância versus confinamentos na aglomeração e na carência e até na fome em países mais pobres, nas periferias das grandes cidades. E ainda mais, uma massa imensa de pessoas que não possuem casa para poder refugiar-se da pandemia. Famílias de sem-teto, moradores de rua, uma infinidade de desabrigados em geral, presentes em todas as sociedades. No Brasil nem se fala. Por outro lado, em muitos contextos sociais, em muitos lares, o confinamento oportunizou formas criativas, inovadoras de convivência comunitária,
interação social em varandas, quintais, interações virtuais, solidariedade social, lives espontâneas com benefício social, pessoas e grupos auxiliando idosos, pessoas vulneráveis, compartilhando alimentos, oferecendo serviço, uma infinidade de iniciativas nobres que foram catalisadas, startadas nesse ambiente de confinamento doméstico. Para Sócrates, o ser humano é um animal social e político. Social porque lhe é inato viver agregado, viver junto. Político porque nasceu, torna-se responsável pelo destino comum. Somos seres individuais, é verdade, mas somente juntos podemos construir e realizar a nossa condição humana. A nossa humanidade, aquilo que a gente chama de projeto humano, aquilo que a gente trata como humanidade, é um projeto construído coletivamente. Da África vem uma sabedoria ancestral, Ubuntu. Somos com os outros. Sou o que sou pelo que nós somos. Ou seja, uma pessoa é uma pessoa por meio e através de outras pessoas. Olha que coisa bonita, olha que sabedoria, olha que valor interessante para construir uma vida coletiva onde caibam todos. Por esta razão, é fundamental afirmar como valor civilizatório, a primazia do espírito da cooperação humana e da integração social, em relação ao espírito da competição individual tão cultivado em nossa sociedade. Repito, é preciso afirmar como valor civilizatório a primazia do espírito de cooperação humana e da integração social. Tem um biólogo chileno que trata isso de forma profunda e significativa, Humberto Maturana, né? Sobreviveu na natureza, diz ele, não aquele que mais competiu, o mais forte. Sobreviveu na natureza aquele que mais se integrou, aquele que mais se adaptou, aquele que mais interagiu. Isso vale para a vida como um todo. Por esta razão, é preciso afirmar ainda como a principal meta civilizatória a sobrevivência comum. Tem coisa mais importante do que assumir como responsabilidade da comunidade humana a sobrevivência comum. É o princípio do Ubuntu. Esta é a segunda ação necessária para construir um futuro melhor nas relações sociais pós-pandemia de Covid-19. Terceira razão. Foi preciso a intervenção de um vírus para que o planeta pudesse respirar. Olha só, nesse período tivemos menos poluição, mais oxigênio, maior trânsito de outros animais, mais beleza nas paisagens. Quem sabe isso possa representar uma oportunidade para aprendermos a corrigir os erros históricos da nossa relação com a natureza.
Nós, seres humanos, fazemos parte da natureza. Todas as formas de existência do planeta estão conectadas em um sistema integrado. Aquilo que muitos autores chamam de uma comunidade de vida. Toda e qualquer promessa de desenvolvimento precisa necessariamente reconhecer e assumir esse pressuposto básico, para que ela não se torne uma falsa promessa. O pressuposto de que a vida é uma vida integrada numa comunidade de vida. Neste sentido, ecologia é mais que meio ambiente. Ecologia são todas as espécies. Ecologia somos todos nós e nossas sociedades. Esta é aquela dita ecologia integral. Ou seja, é reconhecer que a nossa vida humana está profundamente integrada com toda a vida da sociedade e com toda a vida do planeta. Ecologia integral. Esta também é uma das grandes causas do Papa Francisco e de muitos pensadores, comunidades religiosas, grupos alternativos a favor da vida por aí afora, e muitas políticas públicas, muitas não, nem tanto, né? Mas algumas, já instaladas. Por esta razão, é preciso educar as novas gerações. Esta é a ação, educar. Investir na educação. Educar no reconhecimento, primeiro, desta conexão vital. Pessoa, sociedade, planeta. Olha só. Se você olhar para o que está acontecendo agora neste evento da pandemia de Covid-19, um vírus, pequenos vírus, invisível aos olhos, ameaçando a humanidade inteira. Um único indivíduo contaminando a sociedade inteira. Grupos parando e, de repente, aquele serviço, aquele trabalho, daquelas vidas, aquela mão de obra é fundamental para poder manter a nossa vida em dia. Reconhecer essa conexão vital, pessoa, sociedade, planeta. Educar em valores de uma ecologia integral, que salvaguarde, olha que coisa interessante, as tradições, o território, a memória e a vida das comunidades indígenas, das comunidades quilombolas. Por quê? Porque esse é um grande patrimônio nosso. Esse patrimônio cheio de sabedoria, que já contribuiu enormemente para o modelo, os valores e as conquistas civilizatórias que nós temos, né? Eles têm uma sabedoria ancestral de convivência harmônica com a natureza e de uma vida social razoavelmente satisfatória, chamada por eles e por muitos pensadores de uma sociedade do bem viver. Esse é um paradigma necessário, importantíssimo, para ser associado a todo e qualquer novo modelo civilizatório a ser instalado. Esta, então, é a terceira ação necessária para um futuro melhor na construção de uma nova relação entre ser humano e natureza, pós-pandemia de Covid-19. Quarta razão e última. A situação pandêmica
essa situação que estamos vivendo, alterou significativamente a roda da cultura do espetáculo em escala global, deixando no vazio estádios, locais sagrados, cidades turísticas, pequenos e grandes eventos locais e globais. E isso intensificou numa escala muito grande o consumo de espaços virtuais. E isso intensificou uma relação social mediada por imagens, por espaços virtuais. Olha que coisa. O isolamento social, que tem sido apresentado como salvação da humanidade e aceito como norma por todos em todo o planeta, subtraiu de nós a possibilidade de coabitar o espaço físico. Tolheu e interditou encontros presenciais. Nos transformou a todos em consumidores de delivery, Netflix e plataformas virtuais. Olha que mudança. É possível aceitar esta realidade como uma medida de emergência, provisória, necessária, fundamental para salvaguardar muitas vidas, porque toda vida importa. Mas não podemos aceitar que a circulação de pessoas seja substituída pela circulação de mercadorias, que é o que está acontecendo neste momento. De forma provisória, é preciso, é necessário, em nome da vida, da salvaguarda da vida. Mas isso não pode ser um modelo de vida social. Queremos o espetáculo de volta. Não queremos a sociedade do espetáculo, como anunciou Guy Debord em 1967, na sua grande obra A Sociedade do Espetáculo. Uma sociedade que se baseia no princípio da separação, que se baseia no afastamento concreto entre as pessoas e que aos poucos nós vamos perdendo aquilo que é básico na existência social, que é os entendimentos comuns. Não queremos a sociedade do espetáculo, mas queremos o espetáculo de volta. Sociedade de controle, pseudo-comunicação espetacular e monopólio estatal sobre a organização da vida coletiva. Pensem essas realidades. Essas realidades que nos assustam a todos. Segundo Gabriel Zacarias, em um artigo da revista Cult, agora de 23 de março desse ano, ele diz que esta é a imagem que está se formando no espelho escuro da pandemia. Não queremos essa imagem, né? Queremos mais que uma relação mediada por imagens. Queremos uma educação e uma vida para além do regime remoto. A nossa educação agora atualmente está aprisionada no regime remoto. Nós queremos mais que isso. Para a vida também, né? Por esta razão, é preciso protestar. É preciso reivindicar. Esta é a ação, a quarta ação. Queremos uma relação social mediada por coisas.
locais físicos, pessoas reais, encontros reais. Queremos a rua, queremos o boteco da esquina, queremos a praça, queremos o parque, queremos o teatro, queremos a igreja, queremos a feira, o mercado, queremos a balbúrdia dos corredores das escolas e universidades, a balbúrdia produtiva, criativa, inventiva, libertadora, né? Queremos a vibração das torcidas nos estádios, queremos as rezas com abraços de paz, queremos festa com abraço e beijo. Queremos espaços reais de diálogo. Esta é a quarta ação necessária para construir um futuro melhor na relação do ser humano com o seu mundo pós-pandemia de Covid-19.